Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de empreendedorismo do curso técnico em administração, ADM M2, no Instituto Federal Sul de Minas, campus Muzambinho. Vou compartilhar a nossa janela da aula de hoje. Bom, observem aqui então, onde eu trago o conteúdo desta aula de hoje, que nós iremos trabalhar na identificação de oportunidades de negócios e cenários. Não temos nenhuma atividade para essa semana. Tá? Inclusive, essa atividade, tá? Ela foi na semana passada e se encerrou lá. Guia da semana, deixei um texto para vocês aqui, planejamento de cenários. É um texto para que vocês possam complementar a minha videoaula. E 2 vídeos, como analisar um ambiente e projetar cenários e planejamento de cenários. Não esquecendo que o segundo vídeo, vocês devem ativar a legenda. É um vídeo que está em inglês, é um vídeo pequenininho, mas ele está em inglês. E então, procure ativar a legenda. É um vídeo até da Shell. Tá? Vocês ativem a legenda, que vai permitir o entendimento, né, deste cenário, tá, de planejamento. Como eu falei para vocês, não tem atividade nenhuma essa semana. E após o envio da aula por YouTube, e a hora que ele liberar aqui para mim, tá, vocês vão visualizar logo abaixo deste link aqui, tá, do link da aula de hoje. Agora, né, são 21h14 e horário da aula 21h10. Não se esqueçam de entrar aqui na aba apresentação, vir até presença e clicar na sua presença. Basta você clicar e marcar. Tá? Horário de 21h10 até as 22h30. Quem não conseguir, mande mensagem lá no privado ou deixe mensagem aqui no chat, que depois eu marco essa presença para vocês. Às vezes a aula acaba, vocês não conseguem marcar ou se esquecem, né? E nesse esquecimento, manda mensagem para mim que eu confirmo a presença do aluno e já marco automaticamente aqui para ele. Dentro deste cenário que é colocado aqui na semana 3, é um cenário destinado aí a negócios. Então, o que nós temos? O mundo, ele muda e, consequentemente, este cenário também passa a ser mudado. Então, identificar o ambiente em que estamos, o ambiente dos negócios em que estamos, né, é importante, porque é o cenário em que as empresas efetivamente atuam. É o cenário onde elas formulam as suas ideias, as suas estratégias. E isto é mais fascinante ainda, porque essas estratégias das empresas, e quando se fala desse cenário de negócios, é preciso ficar muito atento a esse conceito. O conceito que para nós é relevante, para que nós possamos entender, né, afinal de contas, que cenário de negócio é esse do qual estamos falando e os ambientes o qual enfrentamos, né, dentro dessa perspectiva de comércio de mundo. Um clássico livro, tá, sobre essa identificação
É justamente o livro do Barney, chamado Administração Estratégica e a Vantagem Competitiva. O que quer dizer o assunto abordado por ele? As empresas são constantemente, né, submetidas a testes, submetidas a um mercado oscilante, a uma mera inflação que pode estar oculta ou exposta, a oscilação de dólar, que influencia diretamente no mercado, influencia no produto, influencia no valor final, onde nós pagamos, sobra para nós, é o momento final, quem sente somos nós. Então, a empresa, ela trabalha com um conjunto de tendências amplas, tá? Nesse contexto de como escolher a melhor estratégia, analisar, definir e assumir essa estratégia para que ela possa sobressair nesse mercado ou até a sua sobrevivência dentro desse alvoroçado comércio digital. Então, primeiro ponto aí, né, é necessário que a gente se adapte às realidades. E uma empresa hoje, se ela não estiver inserida neste meio digital, ela acaba, né, tendo dificuldades de se manter, de negociar, né, a sua receita tende a cair. Então, é um ambiente, né, que já tende a trazer oportunidades. É um ambiente que faz com que novas ideias devem ser criadas. E essas ideias são justamente para que vocês possam fazer dessa empresa algo promissor lá no futuro. Algo que permita, né, que os conceitos, tá, de comercializar sejam superados e, ao mesmo tempo, sejam administrados, mas com os pés no chão. O ambiente geral que a empresa trabalha hoje, ela identifica, né, as tendências demográficas, que, como exemplo, eu cito aqui, né, a questão das características da população, o aumento da faixa etária, a redução da faixa etária. E dependendo do comércio que nós atuamos, isso influencia diretamente. Se eu tenho um público jovem, né, eu tenho uma tendência que os meus negócios sempre irão se expandir. Se essa faixa etária, né, o público que adere ao produto da minha empresa, né, for uma terceira idade, a tendência é que ele venha a diminuir. Principalmente nesse período pandêmico, onde nós percebemos, né, que muitas vidas foram perdidas. E isto, consequentemente, influenciou dentro do mercado, né, dentro das receitas das empresas. Então, a característica da população, né, esse aumento da faixa etária, né, essa proporção entre os sexos, sexo masculino, feminino, homens e mulheres, dependendo do produto em que nós atuamos, né, dentro desse cenário, indica que pode haver, né, uma determinada tendência de cair ou aproveitar a crise, aproveitar a situação, aproveitar o momento do lançamento, da novidade, né, e ganharmos com isso. Semana passada, a Apple colocou no mercado seus iPhones. Novidades. Mas é uma novidade direcionada para um público específico. Para vocês terem uma ideia, o valor desses iPhones que chegaram no mercado inicia em 7, 8 mil reais, onde o topo de linha deles está em 13 mil reais. Nós temos um cenário hoje, cenário de mundo, cenário político, cenário de mercado, né, que talvez não permita que as classes inferiores venham adquirir este produto.
E aí nós iremos trabalhar com uma classe superior, ou seja, um cenário diferenciado. E este cenário, nos equipamentos eletrônicos, ele atinge tanto homens quanto mulheres. Então, isso para a empresa que está nesse ramo, isso é ótimo. Ela não tem a situação de ter que pensar no produto, né, para sexos específicos. Ela coloca esse produto dentro de um mercado e sabe que ele será assimilado por ambos, né, as tendências. Porém, a receita que ela espera talvez não seja satisfatória, porque isso vai depender do público que ela vai conseguir atingir. E este público é o que tem o poder aquisitivo mais alto para adquirir, né, um iPhone da Apple, como o exemplo que a gente está colocando aqui, e que talvez, né, ele, nesse momento também, ele vai encontrar outros equipamentos, ou seja, a concorrência está presente e que vai fazer com que o seu produto deixe de vender mais do que o outro. Então, colocar um produto no mercado, comercializar e negociar esse produto, tem que haver uma análise para qual público ele é direcionado. Ou se ele é amplo. Qual a faixa etária que eu pretendo atingir? Qual o poder aquisitivo do meu futuro cliente? Por exemplo, vou citar aqui um outro exemplo. No segmento do mercado de produtos para homens, dependendo do produto, ele não atinge tanto quanto as mulheres. Se vocês compararem uma linha de relógios masculinos, talvez a tendência maior em ter o relógio, né, seja realmente um homem, por isso a indústria direciona, né, a linha masculina e a linha feminina. E se colocar um produto como este, que seja unissex, nas pesquisas, talvez a gente observe também que o sexo masculino, né, está muito mais sujeito a adquirir aquele produto, um relógio, do que o sexo feminino. Se nós formos para o lado da, da estética, maquiagens, né, situações, produtos de estética, a gente consegue atingir muito mais as mulheres do que os homens. E olha que você pode colocar produtos unissex dentro desse mercado. Seria direcionado, sim, mais às mulheres. Mas eu acredito que tenha produtos que possam ser trabalhados por ambos os sexos. Mas vai atingir, né, uma classe, a classe feminina. E dentro dessa classe feminina ainda vai ter um outro cenário, que é do poder aquisitivo. Esse produto é de marca, esse produto tem um preço alto. Se eu coloco esse produto que é direcionado, eu vou atingir uma determinada classe. Se eu coloco um produto básico, talvez eu consiga atingir a todas. Então, essa ideia, né, essa ideia é uma ideia cultural de preferências. Quando eu coloco uma outra situação, músicas, vídeos, pinturas, a própria cultura como meio de ser comercializado. Essa cultura, né, ela compõe um ambiente que a gente chama de um ambiente geral, onde o clima econômico, ele não é preciso em detalhar, né, a situação econômica de um país em relação, né, ao produto em si colocado. A situação econômica de um país, ela é medida justamente pela distribuição de rendas. Se nós negociamos um produto num país de primeiro mundo,
A tendência da comercialização ter mais sucesso é muito maior do que se eu for lançar esse produto no país de terceiro mundo. A economia, quando ela está segura, ela permite, né, que nós possamos, né, investir. E neste investimento, não é somente para aquisição de consumo. Se eu encontro um produto que chega, para ser comercializado e ele tem um preço de mercado que eu percebo que permite uma margem de lucro, permite que eu tenha ganhos, e aí eu vou trabalhar num processo de divulgação, vou divulgar esse produto para outros meios, né, vou investir no marketing. Eu analiso a situação econômica, eu analiso o cenário de atender tanto a homens quanto mulheres, eu analiso como que esse produto ele vai poder impactar, né, no meu orçamento, tá, dentro de um período. Será satisfatório? Não será? Ele tem um custo alto? Eu tenho uma margem de lucro pequena? Né? Qual é a outra característica, né, dessa situação econômica deste produto, né, dentro de um período? Então, tudo são variáveis que devem ser analisadas para que a gente possa determinar o sucesso, né, daquele produto que eu coloco, que eu estarei trabalhando ou que eu estarei comercializando. O empreendedor é este cara que é arrojado, é esse cara que descobre dentro dos cenários as possibilidades de fazer com que algo diferente eu consiga implementar, comercializar e obter sucesso, mas baseando neste cenário que vai me dar uma visão de ter garantias de sucesso ou não. O cenário mundial, ele muda em função até da crise econômica de outros países. Uma guerra lá no Golfo, um problema com combustível, vamos imaginar a questão do petróleo, a questão climática que está envolvendo o agro. O agro tem como característica na questão do comércio, da questão do oscilação de preços e, consequentemente, preço final, o combustível, o etanol, ou até a própria gasolina, derivada do petróleo. Então, se algo acontece com o clima, ou algo acontece nos países produtores de petróleo, e isto tende a impactar o preço final do produto, seja do etanol em litro ou do barril de petróleo, consequentemente, isso irá influenciar dentro da situação econômica do país. Isso impactando o nosso produto, que pode estar diretamente, né, ligado, conectado à questão de transporte ou não, também vai sofrer. Porque é todo um ciclo estratégico, é toda uma sequência necessária, desde o momento da produção até o momento final, onde a mercadoria é colocada nas nossas mãos. Nós temos nesse intervalo os atravessadores. E o transporte, o custo do transporte impacta o preço final. Petróleo em alta, dólar em alta. Não somos produtores de petróleo. Complementamos o nosso combustível com as exportações, com a importação.
ou eu estou mandando etanol lá para fora, ou estou comprando gasolina, ou estou mandando petróleo bruto e já estou comprando petróleo refinado? Estou vendendo em reais ou estou vendendo em dólar? Estou comprando em dólar e o dólar dá uma oscilada e um país produtor de petróleo diminui a sua produção, vai impactar aqui dentro. Vai impactar o preço final do combustível. O nosso produto está atrelado a ele porque ele tem que se locomover, ele tem que se transportar desde a sua origem até o ponto final. Vamos ter um custo maior. E esse custo tem que ser repassado a quem? Ao consumidor. É o consumidor que paga essa diferença. É o consumidor que sente na outra ponta a questão das oscilações de um mercado inseguro ou de um mercado que é firme, que seja seguro, né, e que tenha ali os seus lastros, ou seja, as suas reservas, mas que também tem que atualizar o preço final, porque a mão de obra ela tem o seu custo e a matéria-prima ela ficou mais cara lá na frente. Então, eu tenho que repassar isto, né, para o consumidor final. Isto é necessário, né, dentro desse momento, né, da atualização do sistema. Opa, deu uma travada aqui, eu acho que voltou, né? Voltou sim. Então, vamos dar sequência aqui. Este ambiente geral, né, essas tendências que faz com que haja tendências demográficas são exemplos das mudanças nas características da população, aumento da faixa etária ou redução da faixa etária, proporção entre os dois sexos, masculino e feminino, né, homens e mulheres. Por exemplo, pode haver em um determinado país algum segmento de mercado no qual a tendência em que as mulheres sejam maioria ou em um posto, né, determinado, né, de um determinado segmento, o qual os homens são maioria, né, onde tendem a se tornar, né, uma variável que compõe um ambiente, né, que vai fazer com que esta preferência, né, ela pode ser definida como o principal elo permitindo o sucesso ou não daquele produto dentro de um mercado. Saber enxergar isso, pessoal, saber entender isto, talvez seja algo assim difícil para nós quando não se tem experiência. A disciplina de empreendedorismo e negócios, trabalhada aqui com vocês, é justamente para que este cenário, que talvez vocês vão enxergar, enfrentar somente quando vocês estiverem lá naquele mercado, ela possa ser vista, possa ser visualizada aqui atrás. Que o pouco que vocês têm de bagagem hoje possa se tornar o bastante no momento em que você estiver atuando dentro desse mercado. E quando nós atuamos por conta própria, a preocupação às vezes é maior, porque é um capital meu que está investido ali. É um capital
que permite a rotatividade desses produtos e, ao mesmo tempo, né, uma independência da minha empresa dentro desse cenário econômico. Quando eu trabalho para uma empresa, né, eu sou aí terceirizado, né, eu sou um funcionário, é importante também a gente estar se atualizando quanto a esta situação, né, que nós chamamos aqui de estratégias, né, porque nós temos informações que irão dar uma análise, né, de cenário que pode comprometer a nossa sobrevivência dentro da empresa. Se a empresa vai mal, consequentemente, ela tem que se manter sustentável, ela vai efetuar cortes. E num corte que pode acontecer, esse corte pode ser dentro do ambiente interno. E dentro de um ambiente interno, o primeiro corte que acontece são o corte de funcionários. Se eu não estou tendo uma rotatividade, se o mercado não está permitindo isto, né, eu devo ter funcionários ociosos ali dentro. E funcionário ocioso indica prejuízo, né? E esses ambientes são ambientes de controle da empresa. Por quê? Porque isso irá afetar os resultados. Se eu tenho uma economia estabilizada na minha empresa, se eu consigo cortar custos, diminuir gastos, consequentemente eu teria uma receita maior. Mas nem por isso eu tenho que manter um funcionário que está ocioso ali dentro. Um dos períodos que mais sofreram com o desemprego foi justamente esse momento pandêmico, porque as receitas caíram, a comercialização diminuiu, o produto ficou parado nas prateleiras. E sobre essa baixa demanda, as empresas não teriam como honrar os seus compromissos. Então, para que ela pudesse manter o controle, para que ela pudesse, né, obter resultados que fossem mínimos, né, ela teria que cortar suas despesas. E aí, corta-se e corta-se o funcionário, e o funcionário é mandado embora, né, sem justa causa, vai receber todos os direitos, mas, indiretamente, quantas pessoas não são afetadas? Não é somente aquele funcionário que foi demitido. Existem pessoas ao redor dele que dependem da receita dele, que dependem da renda dele, que dependem do salário dele. Então, né, o impacto é muito grande quando a gente observa um cenário tão brusco como foi este da pandemia em cima do comércio, em cima do mercado em si. Então, o empreendedor ele tem que estar preparado também, né, para essas situações. Ele tem que estar preparado para o momento que a gente chama aí do momento das vacas magras, que é quando eu não consigo ter uma receita alta, mas mesmo assim eu tenho que se manter dentro desse mercado, porque eu sei que em algum momento vai haver uma nova demanda, e essa demanda vai permitir que eu possa voltar, né, a trabalhar como antes, e a partir daí, né, a minha empresa ela não afunde, ela não fique naufragando. Aí eu consiga vencer a crise. Então, é em cima dessa situação, eu até que eu quero que vocês coloquem aí esses exemplos, né, desses 2 anos que nós estamos aí nessa pandemia, como a situação para muitas empresas piorou, né, como que isso impactou diretamente, né, dentro da economia, da própria família, das nossas cidades, do país como um todo. Não conseguimos enxergar isso, por mais visão que nós tivéssemos lá atrás, antes dessa pandemia, era algo que estava além da nossa visão. Mas a visão de que eu tenho que ter um capital estruturado, que eu tenho que ter receitas para superar os possíveis problemas que possam aparecer, independentes de ter essa visão ou não, isso é bem claro dentro da minha empresa. Isso indica a minha competência como gestor
e a minha sobrevivência nos momentos de crise, né, nos momentos aonde as coisas não vão bem. Então, gente, é dentro deste cenário, principalmente, né, esse que nós estamos vivenciando, que eu coloquei aqui, né, essa nossa aula, esse nosso conteúdo, né. E quando eu coloco aqui, essa imagem é alguém criando, não importando o momento em que estamos vivendo. Ele está tendo ideias. A gente diz aqui, ele pode ter aqui uma tempestade de ideias. Ideias que talvez serão implantadas ou não, ideias que irão depender exclusivamente do cenário atual e da visão que ele possa ter do cenário futuro, mas que pode garantir a sobrevivência dele dentro desse mercado. Bem? Então, pessoal, não deixem, tá, de assistir a esses 2 vídeos e fazer esta leitura aqui do planejamento de cenários, um guia para navegar em águas desconhecidas, justamente porque esse cenário ele pode ser imprevisível, como foi esse caso que nós estamos ainda enfrentando, mas já estamos saindo, né, que é essa situação pandêmica, onde agora que a economia talvez volte a aquecer, mas que os negócios já começam a caminhar de uma forma diferente. O emprego está voltando. E, consequentemente, nossas economias tendem, né, a se estabilizar. Agradeço a vocês esse momento, deixe suas dúvidas aqui no chat, assim que tiver eu respondo, ou coloque lá no grupo, ou até no próprio privado, né? E tenha uma boa semana. A gente volta a se encontrar na próxima quarta-feira, e essa semana está tranquilo para vocês, sem nenhuma atividade, sem nenhum compromisso, né, para me entregar dentro dessa semana. Ok? Obrigado, pessoal. Uma boa noite e até a próxima semana. Apesar que já são quase 22 horas, né? Estamos aí dentro do nosso limite. Um abraço e até mais, pessoal.